Boa noite, a graça e a paz. Vocês estão bem? Graças a Deus. Alguns eu não conheço ainda, mas como falaram, meu nome é Edinaldo. Sou pai da Ana Alice, casado com a Rafaela. Eu acho que ela está lá atrás. Levanta aí, amor. Não, se levante, tu já é pequena. Essa é minha esposa, a pastora Rafaela. Creio que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações aqui nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. É um prazer podermos estar juntos aqui com vocês, poder cooperar com a igreja do Senhor. Como a Aline falou, nós somos amigos já há um bom tempo e é gratificante poder caminhar com vocês, podermos juntos adorar o Senhor, podermos juntos celebrar a vida de Deus, e muito feliz por ver os cumprimentos do Senhor nessa casa, na vida de vocês, no ministério de vocês, né? Hoje é casa cheia, esse lugar ainda vai ser muito maior, e não será maior por conta de uma vaidade, será maior por conta do que Deus está liberando, né? Então, toda vez que eu encontro a Aline, ela sempre fala uma coisa: Pastor Edinaldo, me ajude, está acontecendo isso, isso e isso, o que é que tu diz? Vai em frente. Não é uma solução, nunca dou uma solução clara. Eu nunca tive soluções claras. É sempre, no caminho. Eles cresceram no caminho, nós crescemos no caminho. E é bom que a gente não se amolda a nenhum método de ninguém, né? Nós estamos sendo moldados e conduzidos pelo Espírito da verdade. Então, isso é muito gratificante. Eu sempre falo que nós fazemos a coisa mais difícil, que é edificar as pessoas com a verdade de Cristo. Mas essa coisa mais difícil torna-se um futuro muito melhor, porque os irmãos não vão dar trabalho, porque vocês estão crescendo em graça e conhecimento. Então, quando a igreja do Senhor, a comunidade cresce na graça e no conhecimento de Jesus, vocês, como pedras vivas, sabem o que Deus é poderoso para fazer por intermédio de Cristo Jesus que habita em vocês. Amém? Aí reduz o número de problemas para os pastores. Por quê? Porque o crente entende que ele é pastoreado para o princípio da sua caminhada, e ele recorre aos pastores para ser conduzido em aprendizagem, mas a cada dia eles dão a resposta para Deus pelo conhecimento que eles têm da verdade de Jesus. Então eles não permitem que o diabo continue vencendo contra eles. Como? Dando a resposta necessária que você precisa dar no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da necessidade, no dia que sua despensa está vazia. Você sabe qual a postura que você deve tomar. Então é isso que estamos moldando crentes para isso. Não para que você seja uma pessoa que está recorrendo a culto somente, mas que você vem o culto para dar ao Senhor, e pela misericórdia do Pai você sai daqui ganhando. Isso é massa, isso é muito bom, né? Isso é poderoso. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, eu falei: olha, a igreja, a comunidade, o templo não é um lugar para buscar a Deus. As pessoas geralmente vêm para buscar a Deus. Elas vão sendo aperfeiçoadas a entender que este lugar é um lugar de dar a Deus, de dar glória a Deus, de prestar um culto ao Senhor. Mas por Deus ser tão bom, você nunca sai daqui de mãos vazias.
Por isso que o lugar de buscar, Mateus 6 diz que é aonde? No teu quarto, em secreto. Eu estou lendo um livro muito fantástico do Dietrich Bonhoeffer. Até um alemão aqui. Ele é alemão, né? Não, o irmão não é coisado, né? O livro do Dietrich é muito bacana, é interessante. Eles vivem numa era pós Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. A família, por morar distante em lugares de interior, eles não iam muito ao templo. Mas a doutrina que a mãe dele implantava dentro da casa, de adoração, gente, é constrangedora, de vida de Deus que tinha naquela casa. Não estou dizendo que vocês vão se tornar crentes que não venham ao templo, porque o templo é um lugar de dar a Deus em coletividade, não em individualidade. Pelo contrário, nós trazemos mais pessoas, porque fomos impactados pelo amor do Senhor e queremos que eles conheçam essa atmosfera de glória de Deus que nós vivemos. Para alguns isso pode ser até uma coisa não normal, mas quando estávamos adorando ao Senhor, eu vi um anjo do Senhor descendo assim na minha frente, porque Deus tem uns propósitos para fazer essa noite em nosso meio. Mas foi muito interessante a forma como a presença de Deus está fácil nesse lugar. E isso é fruto do que vocês estão plantando no Senhor. E a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. A questão não está sendo o prédio, a questão está sendo vocês. A questão está sendo o que vocês estão carregando do Senhor. Tudo bom, filho? Vocês ainda vão ouvir falar muito do que Deus vai fazer através de Pedro César. Um dia eu estava aqui, eu conheci o Decinho. Você já viu o que Deus faz com o Decinho, gente? Essa atmosfera de amor de Deus precisa exalar no nosso meio. Precisa. Vocês não têm noção do que no reino dos céus acontece em favor de vocês. Tem pessoas que chegaram aqui e disseram: eu vou naquele culto porque eu quero ver se Deus fala comigo. Eu quero te dizer que Deus, Ele já falou contigo há muito tempo. Posicione-se, meu filho. Posicione-se, minha filha. Não é como você quer, não é do jeito que você deseja. Eu tenho tanto ainda para limpar você, mas você quer avançar a mais do que você consegue suportar. O Senhor é muito bom, Jesus é muito bom. A gente não tem noção da bondade que Deus tem sobre nós, mas nós podemos conhecer essa bondade, amém? Quero falar sobre sobrenatural e ousadia. Uma palavra que o Senhor liberou no meu coração para estarmos falando nesse ano. Como eu falei, eu sou lá de Natal. Eu sou pernambucano, mas moro há 13 anos em Natal. E lideramos uma igreja, uma comunidade lá chamada Ágape, Igreja Batista Ágape. E o Senhor me deu uma palavra para esse ano. Então, os irmãos estão aí em Mateus 7. A partir do versículo 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem e que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Quem serão conhecidos pelos frutos? Os falsos profetas. Estão entendendo? Os falsos profetas serão reconhecidos pelos seus frutos. Por isso que é necessário observarmos aqueles que são as pessoas que estão falando à igreja ou para a igreja, o que eles têm de fruto, não o que eles falam no púlpito. A vida fala mais alto. Eu já conheci muita gente inteligente que consegue conduzir toda uma congregação numa mensagem, mas a sua vida fala o contrário da mensagem. Então nós reconhecemos os frutos, os falsos profetas. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que parece que é um fruto ruim, mas na verdade ela só é uma árvore que não foi podada. Estão entendendo? Já viu árvore ruim, que depois de cortada ela começa a dar fruto? Assim somos nós, os falsos profetas, é que analisamos os seus frutos, porque eles falam à igreja. Mas não podemos confundir com os irmãos, porque os irmãos, muitas vezes, temos aparência de mal, mas quando Deus nos poda, Ele nos molda, nós conseguimos extrair bons frutos no futuro. E assim como uma árvore leva tempo para crescer e dar fruto, assim é a nossa vida. Nós precisamos nos apegar ao ensinamento de Jesus para não sermos confundidos com o ensinamento pós-moderno. Na pós-modernidade existe uma forma de fazer uma árvore dar um bom fruto. Quem aqui já amadureceu manga no fogão, no forno? Frutapão, né? Enrola no jornal e deixa lá. Você está desejando acelerar o amadurecimento, sim? Já comeu uma manga saída da árvore com leite jorrando quando você tira? A diferença é muito grande de sabor. Tudo aquilo que passa pelo processo, ele tende a ser muito melhor. Tudo que se passa pelo processo. Eu e minha esposa, nós estamos há 13 anos juntos. E nós continuamos tendo problema até hoje. Até hoje a gente tem problema. Lógico, os problemas são novos, não são velhos. Mas tinha algo no nosso casamento que impedia algumas coisas de Deus, porque eu continuava ainda tendo problemas velhos nos dias atuais. E, irmãos, quando eu mudei a postura, entenda uma visão comigo dos céus. Deus está pronto a te abençoar, certo? Imagine que Deus está com um balde aqui para jogar sobre você. Só que Deus, ele não gosta de errar a mira. Deus não desperdiça nada, tá? Deus não desperdiça o que Ele tem de melhor a liberar sobre nós. Então, quando você está na posição errada, as coisas
parece que não estão fluindo. Já aconteceu isso com você? Parece que tem alguma coisa travando. Aí o pessoal, é o diabo que está travando. O diabo às vezes é você. Você é o migrador, você é o devorador. Você é a pessoa que se atrapalha. Nós continuamos com a mente de Adão, terceirizando o problema para alguém. Ah, o problema é a mulher. A mulher, o problema é a serpente. E a serpente vai dizer o quê? Estava escrito. Então, nós gostamos muito de terceirizar, passar para um e para outro. Agora, quando vamos para a posição correta, imediatamente Deus começa a lançar a sua graça, as suas promessas se tornam cumprimento em nós. Quando nos posicionamos na forma correta que Deus deseja para as nossas vidas. No meu casamento aconteceu isso. Quando eu fui, e gente, era uma coisa muito simples. Só que no meu machismo, eu demorei a tomar essa posição. Não só, o machismo não é só o homem que pensa que a mulher deve fazer tudo e ele não fazer nada. O machismo, ele vem carregado de preguiça, certo? Falta de entendimento, que leva à falta de posicionamento. O machismo conduz o homem a subjugar a sua esposa, a viver algo que não foi planejado para ela. Já já eu volto para Mateus 7, deixa eu ir aqui. Quando a mulher foi dada para Adão, o que foi que Deus disse que ela se tornaria o que dele? Adjuntora, auxiliadora, ajudadora. Ela ia ajudar o que ele já estava fazendo. Não era para ser atribuído a ela novas coisas para se fazer. Ela estava ali para auxiliar Adão. Entendeu? Ela estava ali para auxiliá-lo e não para ser criado novas coisas para se fazer. Mas, depois da queda, a mulher agora continua recebendo algo que não é dela. Se a mulher é ajudadora do marido, se ela foi posta por Deus para auxiliar esse homem precisa ser um referencial. Mulher nenhuma vai seguir um cara que não sabe para onde quer ir. Ô amor, a roupa tá boa. O cara sabe nem vestir a roupa, minha gente. Imagine tomar decisões importantes na vida. Vai para o primeiro encontro. Você escolhe. Não, tu escolhe. Não sei o que. Não, isso aí eu já era decidido. Né, amor? Ela chegou e disse, cada um paga o seu. Eu disse, glória a Deus. Eu estava indo para a cidade para arrumar emprego, quem tinha que pagar ela, né não? Eu só quero um hambúrguer grande, pipoca, refrigerante. Mas uma mulher não sente prazer em seguir um homem que não sabe para onde vai. Não sente prazer nenhum. É tanto que uma mulher que sofreu muito com um homem, chega um certo momento e fala, e teu marido? Então, né? Então eu estou falando bem evangélico, né? Aquela peste. Por quê? Na mentalidade dela, ela teve que fazer o trabalho dele. Aí Deus, Júlio, me colocou numa posição aonde ele disse assim, você vai parar tudo que é externo e eu vou colocar você para ficar dentro de casa, lavando a louça, limpando a casa, dando banho na menina, levando e voltando para a escola. Para você aprender o que é ser alguém posicionado que cuida da sua casa. Olha, o negócio mudou tanto que ontem a gente foi para o Sandal Park. Aí quem já foi lá tem a piscina para quem nunca foi para a praia, né? Que fica. Como eu sou grande, eu ficava olhando e rindo, porque em mim a onda batia, eu ficava assim. Mas para ajudar minha esposa, olha como o negócio mudou. Para deixar ela feliz, eu ficava pulando. Ei, amor, vai, mulher, vamos. Não, ela sabia, ela dava para ver na minha cara. Tinha hora que eu ficava, meu Deus do céu. E ela disse, vai. Mas quando ela foi sozinha, que ela gostou, eu ficava olhando aqui, ó. Senhor, guarda minha esposa, ela é tão pequenininha, Jesus.
Eu fiquei, mas irmãos, eu não consegui sair. Teve uma hora que eu não a vi, eu comecei a clamar, Senhor, acho que a pessoa não morre aqui não, né? Assim, não dá para... E eu disse, ela deve estar no meio da muvuca. Aí fui lá para frente, aí estava ela lá, sorrindo e pulando. Aí eu fiquei lá segurando, aí chegou mais umas crianças para eu segurar também, né? Julinha, a filha de Galdina, a gente começou a brincar lá com as crianças. Mas irmãos, quando você se coloca numa posição correta, as bênçãos que Deus faz, elas não começam instantaneamente, grandiosamente. Ela começa a mexer na nossa estabilidade, na nossa estrutura. Deus vai alinhando coisas que para você era muito difícil, que para você era muito complicado. Então, quando nós tomamos a posição em coisas na nossa família, as bênçãos que Deus tem liberado sobre nós, às vezes a gente fica assustado com o que Deus está fazendo. Eu que sempre trabalhei para ver muito dinheiro, e eu só via muita dívida. E hoje, quando você está descansando em Deus, irmãos, a maior vaidade que eu tinha, eu estava falando aos irmãos na célula, lá na casa de Maurício e Sara, eu tinha uma vaidade muito grande, e Deus me mostrou isso no culto, eu pregando. Eu já fechei 3 vezes uma empresa, e sim, minha área é publicidade. E quando eu cheguei em Natal, em 2008, 23 anos, eu abri a primeira empresa. E depois, essa empresa quase fecha, e depois junto à sociedade para crescer. A minha gana era ter muito dinheiro, mas o objetivo de ter muito dinheiro era para não depender da generosidade da igreja, para não depender dos irmãos, para ninguém dizer que eu era um pastor ladrão. Eu dizia, não, ninguém vai dizer isso, porque eu não vou depender do dinheiro dele. Mas eu estava botando na boca de Deus o que eu queria. Estão entendendo? E Deus é muito legal. Deus, Ele tem umas coisas que Ele faz em nossa vida, que é para nos provar e para mostrar para nós o quão pequeno nós somos diante dEle e o quanto nós necessitamos. E muitos crentes têm medo de fazer uma oração, que é perguntar a Deus se o que ele está fazendo está correto diante do Senhor. Ele só pede que Deus abençoe o caminho dele. Senhor, abençoa, vai, faz, opera, gera um milagre. Enquanto você nem perguntou, Senhor, é para abrir esse negócio ou não? É para fazer isso ou não? Fazer aquilo ou não? Temos que ter um cuidado com a nossa vaidade. Jesus chamava essa vaidade de fermento. Tome cuidado com o fermento dos fariseus, porque leveda toda a massa. Ou seja, a vaidade que os fariseus tinham, a sua altivez de coração, atrapalhava de outros se aproximarem. Por quê? Porque o fermento que ele tinha faria com que a massa crescesse sem precisar de muita gente. Estão entendendo? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não necessito mais de massa se eu tenho fermento. Estão entendendo, gente? É uma dica de culinária, né? Então, quando não se tinha fermento, tinha que se usar muita massa. Por quê? O pão era asmo, era achatadozinho, tinha que fazer bolacha, porque não crescia. Mas com um pouco de fermento, as mulheres que já fizeram, homens que já fizeram pão, alguma coisa, a massa começa a ficar leve. Então, o que é que Jesus está querendo dizer? Cuidado com esse fermento, com essa vaidade que eles têm, de que são isso, que são aquilo, porque eles excluem os outros que precisam ser integrados. Então, na nossa vaidade, nós queremos fazer, eu tenho um desejo de ser isso, mas não perguntamos ao Senhor, o que é que tu desejas para a nossa vida? Por que nós temos que perguntar a Deus? Porque no dia dos pães asmos, que é a Páscoa, que você celebra, não só na Páscoa, mas uma vez por mês, você celebra uma coisa chamada Santa, a ceia do Senhor, não é isso? Quando você celebra isso, o que foi que Jesus explicou, tanto relatado por Mateus, por Lucas, por Marcos, por João e também pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. O que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, deu graça, partiu e disse, tomai e comei dele alguns, todos. E tudo isso que fazemos é em memória da morte e ressurreição de Jesus, sim?
quando fazemos isso, você está também automaticamente selando e confirmando que você não é dono de si próprio, que você é uma propriedade exclusiva de Jesus. Você está reconhecendo e reafirmando diante de Deus e dos homens que você é uma propriedade exclusiva de Jesus. Por isso que quem é propriedade de Jesus deve consultá-lo para aquilo que ele deseja fazer. Estão entendendo, irmãos? Porque você não pode, por si próprio, você pega e diz: Deus abençoa meus planos, meus sonhos, e vai-se embora. E quer que Deus te abençoe. E usa os versículos: aonde plantar a planta do vosso pé será vossa. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente começa os clichês, usar versículos. Por quê? Acreditamos, como diz em Mateus 6, isso é muito perigoso, porque os ímpios, eles pensam assim: pelo muito falar, serão ouvidos. Senhor, abençoa a minha casa. Tu disse que onde eu plantar a planta do meu pé será vosso. Queridos, esse texto que fala para Josué, a terra era a terra qual? Prometida, era deles. Então só pisamos e temos como nosso aquilo que Deus diz que é nosso. Lugar que você não tem jurisdição, você não pode pisar e dizer que é seu. Estão entendendo? Você precisa ouvir do Senhor, discernir o que Deus falou, para você ter uma atitude. Muitas pessoas falam oração, orar mais ação. Aí as pessoas não oram, mas agem. Não pode. Você tem que orar para ouvir o Senhor, discernir, e aí você age. Agir sem discernimento é como você pegar um tesouro e colocar num saco furado. No tempo, um saco que tem... Alguém aqui tem aquele colchão inflável? Já viu quando é um furo? Aquele colchão nunca fura muito assim. Não é um furo grande, sempre é pequeno. Do nada você está dormindo e sente-se no chão, porque ele vai murchando. É mais ou menos isso. Você pega os tesouros que Deus tem para você e você guarda num lugar, mas tem um furinho que não foi fechado, e as coisas boas começam a sair. E eu estou falando de um colchão por quê? Porque ele dá estrutura para que você possa descansar. Aí a pessoa não tem descanso. No tempo e no caminho ela não se sente em descanso, só se sente em dificuldades, em lutas e problemas. Por quê? Porque está saindo por onde ela não está vendo, um furo muito pequeno, ela deixou uma brecha. Por que que quando você se entrega ao Senhor, parece que há um vendaval muito grande na sua vida? Porque Deus, Ele ama fazer coisas completas. Diga para o seu irmão: Deus é muito perfeito. Aí você pode dizer assim: já que Deus é perfeito, se eu sou imperfeito, como Deus pode me amar tanto assim? Porque na originalidade da sua vida, Deus sabe o que Ele quer de você, o que Ele planejou para você, e Ele vai te moldar até você se tornar aquilo que Ele deseja. Você achando bom ou não. Você achando bom ou não. Mas aonde é que eu estou querendo nos conduzir nessa noite? É para que você entenda, porque eu comecei dizendo: pede e será dado. Só que a própria palavra diz que nós não sabemos como pedir. E quando pedimos, pedimos para os nossos próprios deleites. Pedimos errado. Por que nós pedimos errado? Porque temos inveja dos outros que avançam e nós não avançamos. Mas Deus, eu estou há tanto tempo aqui, eu estou insistindo, eu estou lutando, eu estou me sacrificando para o Senhor, e você não está me dando nada. Você não está me dando o que eu quero, aquilo que eu tanto oro, aquilo que eu tanto clamo. Tem pessoas que são assim. E sabe o que é que Deus quer apontar para a minha vida e para a sua hoje? É que nós não estamos sabendo como pedir. Por que não estamos sabendo como pedir? Porque não entendemos se aquilo que nós desejamos é o que Deus também deseja para nós. Então, o que Deus deseja para você, Ele não tem reservas para abençoar. Porque quando você está no curso da vontade de Deus, as coisas que Deus traz é para alinhar o seu coração. Quando nós falamos de alinhamento, irmãos,
Temos que entender aquilo que eu falei para vocês. Quando você alinha, as coisas se encaixam. A pior coisa é uma construção sem alinhamento, onde as coisas estão totalmente fora do lugar. Quando as coisas estão no lugar, funciona muito melhor. Você já entrou num lugar onde o cara errou o piso? Eu tenho um pouquinho de toque, então eu ficaria misericórdia. Ele poderia ter feito assim. Como é que esse abençoado errou uma linha, minha gente? É uma linha, né? É a mesma coisa que Deus pergunta para mim e para você. Como é que você está errando essa linha? É uma linha, meu filho. É tão explícito o que eu quero, mas vocês gostam de fazer mosaicos da vida de vocês, né? Pega a sua vida e quer fazer um mosaico. Mas para Deus é muito simples. Por que para Deus é muito simples? E eu sempre falo isso. Para mim não é difícil ser crente. Eu acho um máximo ser crente. Vocês não têm noção do que eu acho bom ser crente. Irmãos, eu fui visitar meus pais, meus avós. Eu não gosto quando o burguês fala para o pobre como é que o pobre tem que ser, se comportar e dizer o que ele precisa. Porque ele nunca foi pobre, irmão. O cara mal pega um ônibus, fica filosofando na cadeira da cafeteria mais chique da cidade. É porque o pobre precisa de uma bolsa, o pobre precisa de dignidade, meu filho. Eu nasci num lugar pobre. Ninguém aqui conhece, só o nome do lugar, Zumbi do Pacheco. Esse nome não é bom. É em Recife. Eu fui lá visitar. Um montão de lixo. As ruas cheias de água assim podre. E lembrando, tem fotos ainda da minha infância que nasci ali. Saí dali para um bairro que era mais ou menos, que tinha as ruas com calçamento. E eu me lembro quando eu cheguei em Natal, e eu tinha 19 anos, quando eu ouvi do Senhor, eu disse: olha, você vai para uma cidade, eu vou te abençoar naquela cidade. Eu falei: mas que cidade é essa? Aí, quando eu conheci Rafael, as coisas foram se alinhando. Eu estava mais crente naquela época, ouvindo o Senhor. Aí, tinha terminado um namoro, aí estava meio triste, querendo ir para outra cidade para ver se arrumava uma mulher. A pior coisa que tem sua é você pensar que outro amor vai curar um amor passado. Não, só acumula. Porque se você está em Cristo, Ele te cura dos velhos amores, te apontando para um amor perfeito que Ele tem para ti. Entendeu? Deus é top demais. Ele é muito perfeito. Mas só que nós gostamos dos mosaicos da vida, não das linhas retas do Senhor. Estão entendendo? Então, queridos, quando o Senhor falou: você vai para essa cidade, eu me lembro que estava caminhando no antigo estádio, que hoje é a Arena das Dunas, a gente caminhando lá. Veio um vento no meio do negócio assim, e Deus começou a falar comigo e disse: essa é a cidade que eu escolhi para você, eu vou te abençoar nesse lugar. Aí eu fiquei feliz, eu disse amém. Mas queridos, as coisas não foram fluindo boas depois daquele dia não, o negócio começou a piorar. Eu me casei desempregado, porque eu estava ouvindo uma palavra de Deus. Deus disse: case no dia 15 de novembro de 2008. Eu disse: vamos casar. Não tinha um vintém no bolso. Uns meses antes de casar, fiquei desempregado. Aí Rafael: e aí? Eu falei: aí é com Deus, porque Ele mandou, Ele faz. E o que Deus fez, irmãos, para sair festa de casamento, para a gente ter todos os móveis da casa, sem dinheiro. Aí você pode dizer assim: eu quero isso também. Queridos, a demanda que Deus tem para mim não é a que tem para você. Talvez Ele vai te fazer passar num concurso, prosperar, crescer, você ter seu dinheiro, mobiliar a tua casa e tudo. Não é necessário que eu passei ser um mesmo milagre para você. Não fique cobiçando o que é do outro. Procure saber o que é que Deus quer para você. Porque entra ano e sai ano e as pessoas ficam: ai, o que vai ser esse ano? Quais são os votos? Quais são as metas? Primeira meta: conhecer Jesus e ser conhecido dele. Cara, se você se posicionar dessa forma, conhecer Jesus e ser conhecido dele, você não tem noção do que Deus vai levantar para você. Você não tem noção do que as portas dos céus vão se abrir para a sua vida. Às vezes nós queremos experimentar milagres, mas nós nem acreditamos que Deus é poderoso para fazer. Então, conheça o Senhor e seja conhecido dele.
que Ele vai ventilar o teu nome em lugares que você menos imagina. Eu quero liberar essa palavra de fé e de ousadia. É com fé e com ousadia que nós vamos avançar. Fé e ousadia. Pede e será dado. Boa medida, sacudida, transbordante. É o que Deus faz para nós. Mas irmão, se você não é conhecido de Deus, e eu quero te falar um segredo de como ser conhecido de Deus. Alguns acreditam que teria que jejuar 30, 40 dias. Alguns acreditam que tinha que ter uma vida de oração, de penitência. Primeiro, para mim, conversar com Deus não é penitência. Quando você entender que ter um relacionamento com Deus é prazeroso, nunca orar vai ser um fardo para você. Nunca, nunca. Nunca será. Porque quando você entende que oração é um tempo que você tem com Deus, porque é o seguinte, quando nós declaramos que estamos pagando um preço para alcançar alguma coisa, significa que nós estamos dizendo que nós seríamos possíveis de retribuir a Deus aquilo que Ele fez por nós. Nunca vamos alcançar isso. Quem vive debaixo da graça, ele vive debaixo das promessas e das certezas. Então, quando jejuamos, nós fazemos porque quando eu me esvazio do que é mundano e perecível, sou revestido do que é incorruptível. Sabedoria, revelação, discernimento, saúde e paz que vem dos céus em mim para os outros. Vocês sabiam que vocês são ricos? 1 Pedro. Abram a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Somos ricos e prósperos no Senhor. Não é sobre a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, ela mostra que o homem pode. Capítulo 2. Primeira Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda a espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é o quê? Bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Algumas versões dizem confundido. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo. Isso é muito sério. Vocês não eram povo, vocês não eram escolhidos, vocês não eram identificados, porque vocês não eram, nós gentios não éramos de Israel, não somos judeus de nascença.
Então vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivem entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você está cheio das riquezas de Deus dentro de você. Você tem Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aqueles que está acima de tudo e de todos, ao seu favor, dono do ouro e da prata, e você ainda está contando moeda. A Aline falou algo muito poderoso nessa noite, que eu nunca pensei nesse texto, sobre as ofertas. É que nós precisamos ser um obreiro aprovado e não ter do que se envergonhar. As pessoas acham que essa vergonha seria por não conhecer as Escrituras, mas não ter do que se envergonhar. Sua vida não pode ser uma vida de vergonha. Pastor, mas ainda se posicione que no processo você está sendo aperfeiçoado. Entenda, o crente não muda da noite para o dia. Estão entendendo? Não mudamos da noite para o dia, só mudamos mediante processos. E os processos te aproximam cada vez mais de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, vai encontrando a luz dele vai brilhando nas trevas que existiam na sua vida, vai sendo aberto. Deus vai mostrando as áreas que precisam de limpeza. Quer começar um ano no sobrenatural? Se posicione em conhecer a Deus e ser conhecido dele. Você já sabe quem você é hoje. Eu te falei, você é raça eleita. Você é um novo tipo de gente. Então você não vai viver como todos vivem. Você não vai viver como todo mundo quer que você viva. O mundo em que vivemos quer ditar as tendências que devemos viver. Nós precisamos ser um povo que influencia as gerações, que influencia a sociedade com bom gosto. Às vezes as roupas dos crentes é de mau gosto demais, misericórdia. Por quê? Porque a gente quer gerar uma tendência. Não vamos ser como os pagãos e os carnais, ok. Mas minha gente, eu não sei qual foi onde que esse povo se formou, essa grife nova. Não dá, né, Pedro? De jeito e maneira, né? Dá para você se vestir bem, viu? Porque às vezes tem umas evangélicas, como eu assisti um meme ontem, a menina, eu estou de biquíni de evangélica. E era aqueles que cobriam assim tudo, parecia uma roupa de mergulho. O problema do homem é que nós permanecemos carnais. Ah, pastor, mas está todo mundo andando com a barriga aparecendo. Te vira, meu irmão. Te posiciona em Deus. Guilherme de Carvalho disse uma coisa muito interessante. Se você tem problema com a continência sexual, imagine viver os mandamentos do amor. Cara, eu olhei aquilo e disse, a gente é uma fraude, irmãos. Ele disse, amar quem te odeia. Abraçar quem te persegue. Os mandamentos do amor é muito mais pesado que uma continência sexual, de se guardar para o casamento, de se guardar para quem você ama. Primeiro posicionamento para haver continência sexual é você imaginar que você não quer ser traído por aquela pessoa que você deposita sua confiança. É simples. Se os homens lessem Shakespeare, eles receberiam a carga de homens apaixonados. Alguém aqui já leu Shakespeare? Só mulher, cadê os homens? Homem que leu Shakespeare, levanta a mão. Eita, Schwarzenegger aqui, viu? É isso aí. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu já me frustrei em relacionamentos.
era cartinha de amor. Dei até buquê de flores, Júlio. Mas me traíram. Está certo. Aí eu fiz que nem meu pai dizia, não dou uma folha de alho agora, mãe. A coitada da minha esposa sofreu muitos anos por essa frustração. Frustrações nos levam a viver os anos mais estéreis da nossa vida. Sabia disso? Frustração gera esterilidade. Um campo que se torna estéril é um campo frustrado. Não germina nada, não dá fruto. Ele fala mal dos outros. É um campo que diz, aquele é mais verde só porque tem mais adubo. Eu é porque está faltando adubo. Estão entendendo? Frustração pode fazer com que você não dê mais frutos. Então, perdoa, gente. Sabe, a palavra de Deus é muito séria. Se vocês não conseguirem perdoar o irmão de vocês, o vosso pai não pode perdoar vocês. Por que a posição de Deus para nós é um perdão radical? Porque foi isso que Ele fez por nós. Deus radicalmente nos perdoou quando nós éramos o quê? Pecadores. Quando você ainda estava naquelas noitadas, se drogando, se acabando com sua vida, se prostituindo, mesmo assim Deus ainda, na eternidade, já tinha te perdoado. Então, pastor, já que Deus me perdoou assim, eu posso continuar fazendo? Você vai ser uma fraude. Porque Deus, Ele não compactua com malandros. O exemplo da cruz, 2 homens com Jesus, um disse, desce daí, salva-te a ti e a nós. O outro disse o quê? Não fale nada sobre ele, ele não merecia estar aqui. O reconhecimento dele, só que ele conhecia a fama de Jesus. E ele não é besta, né? Senhor, quando tu entrares no teu paraíso, lembra-te de mim. Ele nem disse, eu quero o melhor lugar, quero sentar em alguma coisa. Ele disse, lembra-te. Jesus é massa demais. Ele, hoje mesmo, irmãos, isso é muito sério, irmãos. Teve profetas que não viram o que aquele cara da cruz viu. A nova aliança é um nível muito alto de justiça, minha gente. A nova aliança é um nível muito alto, é muito grande de justiça, é muito sublime. Teve profetas que não viram o que aquele homem viu. Um pecador, era maldito quem era crucificado no madeiro. Era como se fosse, na verdade era a pena de morte para um grande ladrão. E Jesus disse, hoje mesmo você entra comigo lá. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério o que Deus faz para nos amar, para nos buscar, para ir ao nosso encontro. Tem gente aqui que já foi visitada por Jesus na noitada, querendo se suicidar. Teve gente que já foi visitada quando apanhava do marido, quando apanhava dos seus pais e você queria desistir da sua vida. Você foi visitado pelo Senhor. Minha gente, Deus é demais, é muito soberano. Nós precisamos meditar todos os dias nisso. Nós só queremos possuir, ter. Eu quero te dizer o seguinte, quando você se alinhar com Deus, aquilo que você pedir vai ser feito. Vai acontecer. Porque você vai pedir a coisa correta no nome dEle. Não para gastar em seus deleites, mas para ver o nome de Jesus glorificado. É isso que Jesus faz. Glorifica o nome dEle até nos nossos pedidos. Eu me lembro quando os discípulos dizem, Jesus, o que foi que esse homem fez para nascer assim? Jesus disse, aí ele pergunta, o pai pecou, a mãe pecou? Diz, não. Isso é muito sério sobre a vontade de Deus. É muito estranho, mas não, o que foi que fez? Fez nada. Não foi o pai nem a mãe. Ele era cego. Mas foi o pecado de alguém? Não. Foi dele? Não. E foi para quê? Para que hoje se manifestar. Oh, gente. Olha a agenda de Deus. Ele disse, um dia vai nascer fulano cego. Quando meu filho for à terra, ele vai limpar os olhos dele para manifestar a minha glória. E você pode estar se perguntando, por que eu nasci numa família pobre?
Porque Deus queria manifestar a glória. Pegar um pobre e fazer ele habitar no meio de príncipes, glorificando o nome dele. É isso que ele faz. Eu não pergunto para que Deus faz essas coisas. Eu só quero saber porque Deus escolheu a mim e dizer o que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Me diz, Pai. É esse tipo de oração que precisamos ter. Ah, Senhor, por que eu me transformei nessa pessoa? Na agenda de Deus tinha dizendo: um dia eu vou glorificar o meu nome através da vida pregressa que você já teve. Estão entendendo? Aí, Senhor, por que eu fui morador de rua? Porque um dia eu ia dar uma casa para você. Eu queria mostrar para o mundo que ainda existia salvação e graça e gente que ama, tá ligado? Gente que ajuda. Eu queria mostrar que minha igreja pode ser maior. Mas Deus, tu não tem pena dele não? Tive, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quando Deus amou esse mundo continuava não valendo nada. Tristeza, dor. A única diferença que tem daquele tempo para hoje é a tecnologia e mais gente. Mas continuavam maus. Um mundo mau, perverso. Quantas pessoas foram mortas por causa de nada? Por causa de um pedaço de terra, por causa de um pedaço de comida? Ou para um cara mostrar que era mais forte que o outro? Muitas pessoas já morreram. O mundo sempre foi mau. E Deus disse: eu amei esse mundo. Sabe para mim o que eu entendo? Esse amor de Deus de tal maneira que é totalmente inexplicável. É Ele lembrar que na originalidade de todas as coisas Ele ainda é responsável por tudo isso. Não posso. Eles são ruins, eles são maus, mas fui eu que criei. Não, mas alguns conselheiros podem dizer: mas você criou. E eles se perderam. Cadê? O diabo não fez a mesma coisa? Eu disse: não, o diabo me conhece. Eles não sabiam quem eu era. O que existia além do horizonte, eles não sabiam. Mas eu sou tão bom ainda, que um dia eles verão o Filho do Homem subindo no madeiro. E a maior vitória dos crentes não é uma cruz. A maior vitória dos crentes é um túmulo vazio. Porque Ele venceu a morte. E Ele disse que quando vencesse a morte, Ele nos daria vida abundante com Ele. Mesmo que você morra, o seu corpo mortal, perene, em Cristo você tem vida eterna. Mas pastor, eu não entendo esse negócio de vida eterna. Eu também não posso te fazer entender. Mas o Espírito da verdade te levará a entender o que é a vida eterna. Mas a vida eterna, Jesus, a palavra já fala que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus, e ao Teu Filho a quem enviaste. Quando conhecemos quem é Jesus, somos constrangidos a perdoar até quem um dia abusou de nós. Isso é a expressão verdadeira do amor de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o amor radical de Deus e o perdão radical dele trouxe você até hoje aqui. E ainda vai levar vocês a verem a salvação na família de vocês. Essa moça que está nos visitando aqui, é sua filha? Eu vejo Deus fazendo um alinhamento na casa de vocês tão grande, tão tremendo, que Deus nesses próximos 6 meses vai tirar as dúvidas que vocês tinham no coração quanto ao Evangelho de Cristo Jesus, quanto às promessas que Deus já falou que ia ajustar a vida de vocês. E Deus vai te presentear, minha filha. Não sei se é aprovação, alguma coisa. Deus vai abrir uma porta sobre você esse ano, que você vai ficar maravilhada com o que Deus vai fazer. O amor que Deus tem sobre vocês está quebrando hoje todas as barreiras da casa de vocês. E você vai contar tanta vitória do que Deus fez, porque você já sofreu no quarto, você já sofreu no carro, você já chorou muito. E Deus hoje está dizendo que Ele vai enxugar as suas lágrimas, em nome de Jesus.
Quando você for pedir ao Senhor, peça com ousadia. Você quer viver em escassez ou sobrenatural? Mas por que escolhemos viver em escassez? Porque nos comportamos muitas vezes como dos 9 leprosos que não voltaram para agradecer a Jesus. Vem para a presença de Deus, ora, faz tudo, se alinha, tal, faz campanha, jejum, oração, passa fome, faz tudo. Quando recebe a vitória de Deus, a primeira coisa que faz é agora eu não estou com muito tempo. Lembra do fermento. O fermento é vaidade. Aí vai, não, agora eu não posso, estou sem tempo. Mas quando estava na dor, já dizia Salomão em Provérbios, não me lembro agora qual, você bota no Google o que você acha. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta qualquer amargo é doce. Quando estamos no tempo amargo, é doce, é bênção. Está lá, irmão, como é que está? Só vitória. Quando alcança a vitória, aquilo ali não era só vitória, a vitória foi aquilo que ela alcançou mesmo. E agora esqueceu de Jesus, da igreja, dos irmãos, não tem mais tempo. Se torna como um dos 9. 10 leprosos clamam a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O nome filho de Davi é uma chave que constrange o coração de Deus. É muito sério isso. E pela fama de Jesus, eles clamam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O Senhor fala com eles, manda eles ir até o sacerdote, se lavar no tanque e ir até o sacerdote. Eles foram. Quantos voltam para agradecer? Só um. E pasme, um samaritano, um estrangeiro. E Jesus disse: só ele veio agradecer. Só esse estrangeiro recebeu isso. Aquele homem foi abençoado. Os outros 9 continuaram caminhando em maldição. Porque quem não está perto do Senhor, quem não se aproxima de Deus, infelizmente ele volta para a estaca zero. Porque ele está negando a existência do Altíssimo, que pode mudar a sua vida e a sua história. Então, irmãos, não vamos mais nos comportar como um desses 9 leprosos, que não retorna para agradecer. Porque primeiro, irmãos, quando você está clamando por algo, você já tem que dar ações de graça. Vamos fazer um culto de ação em graça porque eu recebi. Não dê antes. Essa é a fé. Glorifique antes, porque Deus vai fazer. E eu aprendi uma coisa muito interessante no final desse ano. Acho que muitos irmãos aqui devem ter visto a história da Olive, a filha daquele, né, a ministra de louvor da Bethel. A menina morreu. Por 6 dias eles clamaram para que ela ressuscitasse. E sabe, muitos irmãos já começam a dizer: será? Ninguém se junta em oração para dizer: Senhor, levanta essa menina. Vamos orar, vamos se juntar, vamos crer ousadamente como esses irmãos. Aí foi o 3º dia. Eita, 3º dia, 3 é bom, viu? Não levantou 3 títulos do Flamengo, né? No 4, Deus não tinha propósito. Porque o flamenguista tem muito fermento, gente. Então, depois do 3º dia o pessoal já começa a desacreditar. E a igreja fluindo, o Espírito Santo operando. E muita gente deve ter perguntado: então tudo isso é uma palhaçada? Esse pessoal aí dançando, clamando ao Senhor. Gente, imaginem o seguinte: os pais que estavam ali orando, clamando, e o efeito que foi da intercessão por aquela menina foi tão grande no mundo, que reavivou a fé de muita gente, de orar com ousadia. E é sobre isso que eu quero finalizar falando para nós, que a nossa oração, ela pode ser ousada a ponto de Deus ressuscitar mortos, mas não só mortos físicos. Deus está querendo falar para esse vale de ossos secos: levantem-se, se posicionem. Estava o rumor de guerra, vai ter guerra. Primeiro que o pessoal não sabe o que é que se forma uma guerra. E segundo, irmãos,
Mateus 24 fala que haverá guerras, rumores de guerra, mas não tenham medo, porque não é o fim. Porque o fim não é premeditado por guerra. O fim é premeditado pela pregação do Evangelho. Vocês, eu, cooperamos para a volta do Messias. A nossa cooperação é pregar o Evangelho. O que é que em Mateus 24 fala? E este Evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. A premeditação do fim dos tempos não é guerras, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Isso são sinais na terra e nos céus. O verdadeiro sinal é um exército que se posiciona para pregar o Evangelho em tempo e afora de tempo. No seu trabalho, na sua casa, para a sua família. Ai, pastor, não vou para a festa da minha família porque eles bebem. Vai lá e fica orando, gente. Isso já é semente. Eles estão lá se acabando na cachaça. E você, Senhor, tem misericórdia. Porque para nós parece ser muito mais fácil orar pela família dos outros, né? Porque a sua, ou eles lhe conhecem, ou você conhece tanto eles que acham que eles não merecem a salvação. Mas eles precisam do mesmo Jesus que encontrou você. Então você se posiciona em intercessão. Porque o jeito evangélico era não se misture. Então, você não deve se misturar a sentido de viver como. Porque senão você só ia trabalhar em uma empresa evangélica. Você não ia poder trabalhar em outro lugar a não ser que tivesse crente. Comida evangélica, roupa evangélica. Do jeito que a roupa é brega, o resto das coisas ia ser complicado. O pessoal tem um mau gosto, né, minha gente? Imagina um carro evangélico que ia ter asas, né? Querubins, serafins, uma moto leão. Ia ser mais ou menos isso. E ainda foi Deus que me deu. Nem o português estuda, né? Então, minha gente, você vive neste mundo, e o próprio Jesus disse em João 17: eu vou embora, mas eu não quero que você os tires do mundo, mas que seja com eles. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque Jesus, caminhando com os discípulos, Jesus era uma peça fundamental da implantação do reino de Deus. Então, quando ele caminha com os discípulos para todo canto, para os discípulos aquilo era uma representatividade, mas agora era necessário que Jesus fosse embora para que eles vivessem a vida que Jesus viveu, para cumprimento dos propósitos do eterno. Então ele pede: fique com eles, assim como nós somos um, seja um com eles. Olha a oportunidade que nós temos, ser um com o próprio Deus, operar sinais e maravilhas maiores do que Jesus. E Jesus não tem ciúme disso não, minha gente. Jesus não tem, a gente tem. Eita, fulano operou um milagre, eu também tenho que fazer alguma coisa. Fica quieto, se não é o momento, fica na tua. Entendeu? Nós não estamos numa competição no reino de Deus. Nós estamos cooperando para que o reino de Deus traga novidade de vida às pessoas. Você sabia que você pode mudar a história de alguém? Você pode mudar a história de uma nação. Você pode mudar a história de uma cidade. Você pode mudar, queridos, a história de um bairro. Quando falamos em política, nós odiamos a política, mas deveríamos ter crentes na política, não pastores, mas homens que têm o coração de Deus, para começar a lutar contra, a mostrar que não é dessa forma. Mas pastor, quando entra lá se corrompe se não tiver a verdade nele. Mas a primeira coisa que nós crentes fazemos é lançar a política no inferno. Como nós teremos autoridade e crédito? Mas tem irmãos que não desistiram, tem irmãos que não se submeteram. Eu conheço a história de pessoas que na era de outros governos não podia orar dentro do Palácio do Planalto. Eles iam para debaixo de uma árvore orar, nos estacionamentos. Hoje tem culto no Palácio do Planalto. Ah, porque o presidente é crente? Não, porque Deus. Entendeu? Não é sobre um homem, minha gente. É sobre o Deus que a gente ama.
O homem Deus pega, muda, faz, bota outro. Se ele é altivo, Deus abate. E a gente está falando sobre Deus. Não estamos falando sobre qualquer cara não, entendeu? Mas tinha remanescentes naquele lugar que intercedia. Na empresa que você trabalha, meu Deus, é um inferno. Chame o céu. Começa a dizer, Deus, se o Senhor me colocou nessa empresa, o Senhor está me dando a jurisdição desse lugar. Então eu vou orar. Primeira oração, ore para que teu patrão conheça Jesus, os caminhos do Senhor, conheça a verdade, comece a mudar o coração. Seja um intercessor naquele lugar e você vai ver as coisas mudando por completo. Mas nós queremos o emprego. Aí a gente ora, chora, esperneia. Com 3 meses vira o sindicalista da empresa. Já quer fazer um motim para derrubar o gerente. Já quer aumento de salário. Estão entendendo? Isso é mente de Caim, que ficava com inveja da oferta do irmão. Sabia? Tem muito crente com a mente de Caim. Tinha inveja porque o irmão deu o melhor. Isso é muito sério. Precisamos de entendimento para que haja uma mudança interna. E o que Deus mudar internamente, Ele vai gerar fora, em ambientes externos, na sua casa. Pastor, o senhor não sabe como é meu marido. O Senhor sabe como é. Eu não posso fazer nada pelo seu marido. Se ele der em você, eu dou imposição de mão nele. Mas a única coisa que vai acontecer é ele apanhar. O que pode acontecer é Deus transformar o coração dele. Mas se ele bate em você, você não quer ficar com ele, não fique, porque é melhor uma mulher separada do que morta. Mas não pegue e vire uma boizinha que vai arrumar um monte de homem agora não. Estão entendendo? Isso é muito sério. Termina com o marido, agora eu vou cortar o cabelo, tirar a habilitação. Geralmente mulher separada faz isso, corta o cabelo. É liberdade, né, a bichinha? Corta o cabelo, pinta, tira a habilitação. Ela quer viver aquilo que não tinha. Aí vai arrumar outro problema, um menino novo. Coitado, acaba não sabe o que é administrar. Aí pega uma mulher já que tem tempo de vida. Não é assim, gente. Comece a dizer, Deus, o homem que eu desejo é assim. Qual é o tipo de marido que você quer para mim? Porque Deus, Ele quer te dar um homem que te honre. Mas eu queria que meu marido se tornasse esse homem. Então ore como você deseja que Deus o torne. E não fique só reclamando para Deus quem seu marido é, porque Deus sabe quem seu marido é. Agora Deus quer saber se você acredita que Ele pode mudar. Aí é quando você ora por Ele. Onde é que eu te explico isso na Bíblia? Mateus 6, o Senhor diz assim. Vamos lá para Mateus 6. Para não ficar só nas minhas palavras. Nova, né? Em Mateus 6 tem uma explicação muito séria. Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo que vocês o pedirem. E um dia eu perguntei ao Senhor, mas se você sabe o que nós queremos, para que a gente vai orar? E a resposta que o Senhor me deu foi a seguinte: eu quero saber se vale a pena para você, e lhe importa o que você deseja orar. Vale a pena para você? Então me clame. Os justos clamam e o Senhor responde. Ele falou para mim assim: você acredita no que você deseja? Vale a pena para você? Então ore.
E às vezes quando você vai orando em algo que vale a pena para você, às vezes a motivação é errada e Deus conduz o seu entendimento às coisas certas. O cara diz, Senhor, eu quero um carro. Aí Deus fala, tira uma habilitação, entendeu? Senhor, eu quero comprar uma casa. Limpa o nome. Arruma um emprego. O Senhor vai falando. Estão entendendo, irmãos? Isso é discernimento. Eu quero um carro, o cara não tem nem habilitação, vai comprar. Só se você disser assim, eu quero um carro com motorista, com dinheiro, aí outra coisa. Mas geralmente o que pedimos é para os nossos próprios deleites. O que é que Deus quer alinhar no nosso coração? Que aquilo que você pede com ousadia é para que Deus abençoe a vida do outro também, principalmente o outro. Porque quando você ora por alguém, quando você abençoa alguém, você está dizendo que você já é abençoado. Ah, pastor, mas você não sabe como está lá em casa. Eu sei o que vai acontecer na sua casa quando você se posicionar. Quando você se posiciona, eu sei o que Deus faz na sua vida. Eu sei o nível de cura que chega. Eu sei o nível de milagres que acontecem quando você se posiciona. Quer viver no sobrenatural? Conheça Deus e seja conhecido dele. Sabe por quê, irmãos? Isso biblicamente é bem interessante. Quando os discípulos de Paulo foram expulsar os demônios, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios falam, olha, eu acho que deve ser engraçado, né? Tá o demônio lá. Aí o cara fala isso ali. Então, Jesus nós conhecemos, Paulo também conhecemos. Vocês tomem porrada. Estão entendendo? Precisamos ser conhecidos de Deus. Porque quando somos conhecidos de Deus, até os principados e potestades sabem aquilo que carregamos. Tem gente que é tão vaidosa nisso que, eu cheguei num lugar, o demônio falou, esse daí não. O que é que Jesus fazia quando o demônio falava isso? Cala a boca. Só que tem muito falso profeta, ou pessoas que se tornam falsos profetas, que aí é o perigo da vaidade, que quer entrevistar, fazer aquela ciranda toda para trazer para o nome dele. Mas Jesus, por isso que é importante observar os passos de Jesus. Fica lá, diga nada não, vem aqui. Dava uma cipuada, o demônio ia embora. Jesus não tinha essa vaidade de mostrar ele, mas ele mostrava o Pai. O desejo dele era que o Pai fosse conhecido. Qual é o nosso desejo, irmãos? Por que vocês estão sendo aperfeiçoados? Porque aqui eu vejo um exército do Senhor. Tem gente aqui que não acha nem que está habilitado para isso, mas eu quero dizer que Deus vai te moldar. Ah, pastor, mas eu estou tão velho. Queridos, quem está velho é o diabo, ele ainda tem força para trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Joel capítulo 2 tem promessas para nós. Ele disse que quando o Senhor derramasse o Espírito sobre toda a carne, não só filhos e filhas profetizariam, mas os jovens iam ter visões e os velhos iam ter sonhos. Quem está velho não tem perspectiva, só pensa no plano funerário. Mude essa conduta. Pode sonhar, você que se acha que é velho, porque para Deus o que tem prazo de validade é a sua carne mortal, mas não o seu espírito. Você vai viver a eternidade com Jesus. Então volte a sonhar, volte a ter sonhos. Ô Senhor, mas como assim, pastor? Eu vou sonhar. Volte a ter sonho. Você quer ter força para ir para a academia, para sair com teu marido, com teu filho? Pede a Deus saúde, com ousadia. Está tremendo as pernas lá. Senhor, dá cálcio aqui, Jesus. Levanta. Levanta. Oração com ousadia é isso. Parece ridículo, mas Deus é poderoso para fazer o quê? Tudo. Aí você diz, meu Deus, tudo já é demais. Ele disse, não só tudo, filhos, mas infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas não é Deus que opera, segundo o seu poder que opera em nós.
Deus ainda é tão maravilhoso que quer usar eu e você para operar. Então nessa noite vai haver cura, porque Deus vai operar por intermédio de vocês. Pessoas sairão daqui, primeiro culto deste ano, ativas para, sabe, viver no sobrenatural de Deus. E entenda, irmão, sobrenatural de Deus não é mágica, não. Tem gente que acha que é mágica. Não, não é mágica. Não é estralar os dedos e as coisas acontecerem. Pode ser que seja instantaneamente, que aconteça instantaneamente, mas pode ser que não aconteça. Por quê? Porque tem pessoas que Deus tem processos na vida dele. Tem gente que se recebeu um milagre hoje, amanhã não volta para agradecer. E Deus, Jesus já teve experiência com gente ingrata. Por isso que gente ingrata, Jesus bota no processo. Não libera o milagre de forma instantânea. Porque um coração ingrato, ele se torna soberbo. E Deus rejeita quem é soberbo. Para Deus não rejeitar você, Ele te põe no processo. Para você se humilhar, conhecer a vontade dEle, os desejos de Deus. Como eu falei para vocês, eu tinha uma vaidade muito grande de não querer ser sustentado pela generosidade dos irmãos. Oferta. Júlio sabe o que é isso. Depender de oferta, depender de milagre. Que o irmão entenda o que é a contribuição ao Senhor, que o dinheiro é espiritual e que não só para o sustento dos pastores, mas de uma cadeia de coisas que acontecem com a tua contribuição, que Deus permitiu que você fosse até nisso participante. Eu entendi isso, eu tinha 12 anos, gente, na escola dominical. Eu saí vidrado, disse: nossa, eu ainda posso participar do que Deus faz através do dinheiro que Ele faz com que eu tenha. Porque se o fôlego de vida que eu tenho vem do Senhor, se o ar que eu respiro vem de Deus, o que eu dou ao Senhor é muito pouco do que Ele já me deu. Deus não deve nada a ninguém. Por isso que tudo que você faz ainda é muito pouco. E eu tinha essa vaidade, irmãos. E um dia Deus revelou isso para mim, ainda assim, no culto pregando. O Espírito Santo mostrou: essa era a tua vaidade. Quando eu me posicionei em não viver mais com essa vaidade, até os sonhos de empresas que eu queria ter, Deus disse: eu vou fazer acontecer no tempo certo. Só não desista dos sonhos. Só se aperfeiçoe para chegar no tempo que a promessa se torna cumprimento. Existe um processo para a promessa se tornar cumprimento. Coopere com a palavra que Deus deu para você. Não, eu recebi uma palavra, você é um pastor. O cara não estuda, não se aperfeiçoa, não ora, não busca nada, não vem para os cultos, não conhece os irmãos, não visita ninguém. Meu filho, você não consegue pastorear nem a você, imagina as ovelhas de Jesus. Então, por isso que Deus tem um propósito específico. Coopere para o cumprimento da promessa. Deus falou que vai restaurar meu casamento. Aí a primeira coisa, vou orar. Não só ore, torne-se a esposa que Deus diz que você tem que ser. Ah, eu quero o Senhor, tá aí. Tem jovem que não está nem mais encalhado. A gente não sabe nem mais o que diz, né? Passou o tempo. É igual o churrasco assim, que passa muito tempo. Fica tostado, duro, é ruim até de cortar. Tem gente que está assim. Aí você vai ter que pedir que Deus derrame sobre você o amaciante. E amaciar a carne dura, minha gente, é difícil. Não é? Amaciar a carne dura é difícil. Mas você já permitiu ser amaciado por Jesus? Já permitiu? Deixa Jesus amaciar você. Deixa Ele pegar as tuas vaidades. Estava conversando com um jovem ontem, ele falou: ô pastor, eu queria uma pessoa assim, assim, mas eu sou um cara esquentado, e ela já é uma pessoa mais esquentada também. Deus deu 2 pessoas esquentadas. Eu disse: então quebra a tua vaidade de dizer que tu é esquentado. Muda esse vocabulário. É igual quando eu dizia que não ia lavar minha cueca. E eu vou ter que lavar, que agora quem está lavando é a máquina. As bichas saem assim, ó. Folgada, dá para não uma fogueira. Mas minha mulher disse: não, meu filho, peraí, já é demais. Na mão,
A pessoa diz, não, se o cara compra uma camisa top assim, Brooksfield, tal, Armani, camisa de botão, bota na máquina de lavar, meu filho, 2 lavagens, poxa, a bicha sai assim, ó, toda retorcida, acaba, porque eu sei todos os processos, só tenho preguiça de fazer. Eu não posso reclamar, minha gente, eu tenho que tomar uma posição, é ou não é? Mas eu quero dizer que minha mulher vai lá pro tanque e fica assim, porque a única coisa que você lava de camisa de botão é o colarinho e o sovaco. O restante, pode molhar, dá uma enxaguadazinha, acabou-se. Estou certo, Pedro? Ô Pedro, eu estou certo. Ele nem ouviu, é? Da camisa, só gola e axila. Aí eu olho assim para aquela roupa e... né? Mesma coisa somos nós. Quando fala em processo, tomar a posição correta, a pessoa engole aquele goto seco e... pastor, te vira, meu irmão. Eu não posso fazer por você. Os anjos não vão fazer. Nem Deus vai fazer. Nem Deus vai. Porque a posição que você precisa tomar tem que partir de você. Deus, Ele te revela os segredos que Ele tem para a sua vida. Mas quem toma a posição é você. Ninguém fará esse milagre por você. Você precisa sentir o sabor do que é a transformação, minha gente. Nós precisamos sentir o sabor do que é estar na presença, do que é ter saudade da glória de Deus. Precisamos sentir o sabor do que é a graça do Senhor. Nós precisamos ter experiências com Jesus. Nós precisamos parar. Veja, às vezes no culto, quando está lotado, todo mundo canta, pula. Quando tem 3 pessoas, é aquele culto meio... Bora, minha gente, vocês vieram dar para Jesus. Estão entendendo? Não seja movido pela multidão, não seja movido porque tem mais gente. Se mova porque você o ama. Faça o melhor no que você faz, seja no seu trabalho, na faculdade, dê o seu melhor. Vai fazer uma comida para alguém? Eu não gosto muito dela não, vou meter cominho e sal. Deus está vendo. A Bíblia diz o quê? Ame os seus inimigos. Então faça o melhor para Ele, porque aquilo é um plantio. E o Senhor que vê em secreto, isso também é oração, viu? O teu Pai que vê essa atitude em secreto, te recompensa. Recompensa a mim e a você. Quer viver o sobrenatural? Conheça Deus e seja conhecido dEle. Uma palavra-chave para mim e para você, iniciarmos esse ano entendendo que não é a mudança de ano, é a mudança de mente, é a mudança de postura. Quando mudamos a nossa postura, Deus faz coisas que a gente não consegue imaginar. Pessoas querem prosperar, mas não querem dar. Pessoas querem crescer, mas não querem se alimentar do que é necessário para crescer. Pessoas querem iniciar o ano distante de Deus e quer que Deus abençoe suas coisas. Esqueça suas coisas, conheça a Deus e peça a Ele estratégias para que você possa crescer. Quando você for um aliado de Jesus, todas as coisas vão cooperar para você. Outro clichê evangélico, Romanos 8:18. Está lá, a pessoa vivendo como quer. Todas as coisas, né, pastor, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa fala e não escuta o que está dizendo. Daqueles que amam a Deus. O que é amar alguém, minha gente? É dedicar a vida, renunciar às vontades, para que aquele outro se sinta satisfeito. Você quer satisfazer Jesus? Quer que Jesus se alegre com a sua vida? Comece a ser um com Ele. São coisas simples que começam. Pai, o que é que você quer para mim? Primeira coisa que Deus quer de mim e de você é adoração. E adoração não é música, a adoração é um estilo de vida. A música são uns dos artifícios da adoração, mas a adoração é um estilo de vida.
Nós podemos ter adoração com músicas, podemos ter adoração com danças, nós podemos ter adoração com a palavra, nós podemos ter adoração no serviço. É um estilo de vida que adora a Deus. É um estilo de vida onde as pessoas sentem falta do que você carrega. Já imaginou você sair do trabalho e as pessoas sentirem saudades da sua presença? Porque o que você carregava alimentava essas pessoas. Vamos iniciar o ano com um entendimento de que precisamos conhecer a Deus. Quer ver Deus cumprir as promessas que Ele tem sobre sua vida? Alinhe o seu coração com dele. Deixe Deus quebrar a resistência. Vamos deixar Deus quebrar a resistência.